Novidades para a temporada 2024 no Clube de Regatas Brasil. Guilherme Romão não permanecerá no CRB na temporada 2024. Há um processo de venda, de negociação, e as informações dão conta que esse processo é com o Atlético Goianiense, que seria a equipe a ter o interesse com o Guilherme Romão. Sendo assim, o CRB desligou o Edmar e ainda do elenco dessa temporada, o Luiz Henrique parece não interessar ao CRB para a temporada vindoura. Então, em relação ao lado esquerdo, o CRB vai em busca de dois nomes. Eu digo dois nomes porque o Matheus Ribeiro até faz a função também, mas o Matheus já está fazendo parte, ou o pareia, do Hereda pelo lado direito do corredor direito, defesa do CRB. O CRB também avançou um pouco na definição com o Anselmo Ramon. Diria hoje que Ramon está mais perto de definir, ou está mais próximo de definir uma permanência no Clube de Regatas Brasil. Mas notem, eu levantei uma lebre essa semana de uma preocupação com o lado esquerdo do CRB. E quando eu falava do lado esquerdo do CRB, eu me atinha a Guilherme Romão, João Paulo e Renato. O CRB ainda não tem definição com nenhum dos três. Como o Romão não deve ficar, João Paulo tem muitas dúvidas e Renato, o CRB claramente ainda não falou claramente de um interesse pelo Renato. Então, apesar do CRB pensar numa espinha dorsal, ele ainda não tem, pelo menos, o desenho dessa espinha dorsal confirmada. E se você tem a base de um time titular, mas vai precisar reconstruir todo um lado esquerdo do seu sistema defensivo, incluindo, por exemplo, o próprio Ramon, já seria uma situação mais complicada de você ter um desenho de um time mais voltado para essa situação. Jogadores mais experientes, o CRB também já se desfez, não ficou com o Diogo Silva, não ficou com o Gum, e com jogadores que tinham contrato e que são contratos pelo menos até a metade do ano, eu me refiro a Anderson Conceição, que é até 25, Juninho Valora e Auremir, o CRB colocou esses jogadores no mercado, ou seja, não devem ficar no time regatiano. Então é o CRB se livrando de jogadores com a idade mais alta e definindo reposições para alguns jogadores que não ficarão. Para o lugar do Diogo Silva, o CRB deve anunciar nos próximos dias, nas próximas horas, ou daqui a mais um tempo, o Matheus Albino, jogador que atuou pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Quando me perguntaram um comparativo entre o Albino e o Diogo Silva, eu me posicionei dizendo que acho o Diogo Silva um goleiro melhor, um goleiro mais completo. Mas não significa que o Matheus Albino seja um goleiro ruim. Não. O CRB está substituindo o Diogo Silva por um bom goleiro. Um goleiro que fez uma temporada boa com a equipe do Botafogo. Como a pergunta foi feita, qual dos dois, na minha visão, era o melhor,
Eu acho que o Diogo é melhor e é mais completo que o Matheus Albino. Mas o Matheus estará entre os arqueiros, os goleiros do CRB. Como o CRB está no mercado, nos próximos dias mais definições irão acontecer. E com a venda do Guilherme Romão para o Atlético Goianiense, aumentou muito a possibilidade do Ramon permanecer no CRB. Não se sabe se com uma cessão de financeira, uma composição financeira pela venda em relação ao Guilherme Romão, mas não se tem método ainda da venda. Ah, vendeu 100%, vendeu 50%, 70%, não vendeu, apenas é uma prioridade de compra, o jogador está indo por empréstimo. Essas são definições que, obviamente, o CRB vai oficializar quando tiver tudo no papel. Com o contrato, com as situações colocadas, com tudo esclarecido. Lembrem que recentemente, se não me engano, foi o Matheus Mega que foi liberado para uma viagem, ia para não sei onde e depois não deu certo. Então, quando as coisas estiverem definidas, eu entendo que o CRB trará à tona tudo que está relacionado a essa venda do Guilherme Romão.